E aí a gente, quem não vier por acaso, eu coloco depois lá o arquivo PDF, e agora a aula gravada também acho que facilita bastante, né? Então, bom dia para quem chegou atrasado. Essa aula é a aula de ondas. De novo, né, vou usar os slides que a Tatiana Rapoport fez da última vez que a gente deu essa disciplina. Eu acho que eles estão super bem feitos e, né, não estou conseguindo refazer tudo e nem vejo nenhuma necessidade. Então, essa parte de ondas, ela é, digamos assim, complementar à parte de potencial e campos que a gente viu na aula passada, né? Então, né, obviamente, se a gente está falando de ondas, o que a gente vai ter a resolver é uma equação de ondas, né? E a forma funcional da equação de ondas é essa daqui, né? Isso é uma onda unidimensional aqui, que tem uma componente, né, uma derivada segunda no tempo e uma derivada também segunda na posição, né? E isso pode ser uma onda numa corda, né? As ondas eletromagnéticas têm a mesma forma funcional, uma onda sonora. Então, a gente vai olhar para o caso específico, que é mais simples de visualizar, que é uma onda numa corda. Então, Y é o deslocamento vertical da corda, né, em relação à posição de equilíbrio, e x é a distância ao longo da corda, né, que essa onda percorre. Então, x a corda vai ter um tamanho fixo, a gente já vai ver isso, e c, né, essa constante, é a velocidade de propagação da onda na corda. Então, a gente, né, vai ter que resolver essa equação aqui, e encontrar um método numérico para resolver essa equação, que é uma equação diferencial parcial de segunda ordem, né? E vai ser um método diferente do que a gente usou na aula passada, né? Que a gente usou o método de relaxação para resolver a equação dos campos e dos potenciais, mas, né, o que a gente tem de semelhante com a aula passada e com a aula anterior é que a gente vai discretizar essa equação, né? E essa discretização, agora a gente tem uma, né, a gente já viu casos em que a gente discretizava em diferentes dimensões espaciais. Aqui a diferença é que a gente discretiza no espaço e no tempo, e isso traz algumas complexidades numéricas que a gente vai discutir aqui, né? Mas a expressão geral para derivada parcial de segunda ordem a gente já fez no caso do potencial, então não vai fazer passo a passo de novo, né? Mas do lado esquerdo aqui a gente tem a derivada de segunda ordem no tempo. Então, já chamando a atenção aqui, né? I é a posição, né? E N está denotando o tempo, né? Então, I é uma posição discretizada na posição, e ΔX é, então, o intervalo de discretização espacial, e N é o tempo, né, que vai ser sempre um inteiro, né? E aqui ΔT é a discretização temporal. Então, do lado esquerdo, né, a gente lembra da aula passada, quando a gente fez o caso do potencial, né, que a derivada segunda dependia do tempo, da posição anterior, da posterior, né? Então, 3 pontos diferentes, e aqui é a mesma coisa para o tempo, né? Então, a derivada segunda do tempo vai depender do tempo n mais 1, do tempo n menos 1 e do próprio tempo n, e a mesma coisa para a derivada espacial, né, que está aqui do lado direito. Então, a gente tem a posição i mais 1, i menos 1 e a própria posição i. Então, essas são as semelhanças com o caso anterior, né? E a semelhança com o caso do pêndulo, né, é que a gente tem uma dependência temporal e tem condições iniciais, né? Então, deixando mais explícito, né, a gente vai deixar a dependência temporal mais explicitada. Então, né, a posição y da corda num tempo n mais 1 vai depender né, dos tempos e posições dessa maneira. Aqui tem essa variável R, que a gente vai discutir um pouco. R é C, né, que é a velocidade, e ela depende tanto da discretização no tempo quanto em x, então depende de ΔT sobre ΔX. Então, né, rearrumando a equação do slide anterior, fica 2 vezes 1 menos R ao quadrado, y de I e N
e N, e aqui aparece, né, de novo, N menos 1, Y mais 1, I mais 1, I menos 1 e I. Né? Foi só um algebrismo para arrumar o que estava no slide anterior. Né? Então, só chamando a atenção, a gente expressa I, né, em N mais 1, quer dizer, no tempo posterior, em termos, né, do tempo anterior e do próprio tempo. E a gente precisa, então, né, saber de condições iniciais. Então, a gente precisa a configuração da corda em intervalos de tempos consecutivos. Em geral, o que se faz é assumir que a corda tem um formato, né? Então, a gente tem o y0 de x para todos os x ao longo da corda toda para um tempo inicial, né? Então, a gente assume que esse tempo inicial é t igual a 0, e antes de t igual a 0, a corda tinha esse formato, e a partir daí a gente faz a evolução temporal da corda com essa condição de contorno, né? Que as extremidades da corda estão fixas. E isso é uma condição bastante realista. Então, o programa, né, inicialmente a gente discretiza a corda toda em n, né, x mais 1 pontos, e a gente fixa, né, as duas extremidades, tanto i igual a 0 quanto i igual a nx, né, e por isso que tem nx mais 1 aqui, porque a gente toma i igual a 0, né, então a gente fixa esses pontos, e a gente precisa inicialmente, né, da corda não só na posição inicial, no tempo inicial, mas em 3 tempos, porque a gente viu que a evolução inicial, a evolução da corda precisa de 3 tempos, né? O tempo I, o I menos 1 e o I mais 1. Então, a gente assume que inicialmente essas 3 coisas são iguais e faz a evolução temporal, né, de acordo com aquela expressão, deixa eu voltar aqui, de acordo com essa expressão daqui. Então, o que a gente encontra, né, um palpite para a condição inicial, por exemplo, né, é dado por isso aqui uma corda que você puxa ela, desloca ela da posição de repouso com um formato gaussiano. Né? Então, esse é um exemplo que tem no livro e é um exemplo, digamos, clássico. Né? Então, a sua corda inicialmente ela é tirada do repouso a partir, né, de uma gaussiana. E aí a gente faz um programa que atualiza a posição de cada elemento a partir daí. Então, a gente assume uma velocidade c 300 metros por segundo, usa um ΔX, que é 0,01 metros, e aqui escreve o ΔT em termos de ΔX sobre c, e isso é bastante importante. A gente vai discutir um pouquinho, né, a estabilidade aqui de ΔT com relação a ΔX e quando que a gente tem problema, quando resolve esse tipo de problema. Né? Então, esse é um exemplo aqui para diferentes tempos, né? Aqui o tempo está aumentando aqui ao longo de Y, então, inicialmente, a gente tem essa corda aqui nessa posição gaussiana, dada aqui por esse posição inicial. Vocês estão vendo o meu mouse? Sim. Ah, então tá, beleza. E aí, assim, essa posição, né, esse deslocamento inicial, ele, né, anda para os dois lados, então a gente vê que inicialmente a corda, né, se divide aqui esse pulso inicial em 2 pulsos, cada pulso vai andando para um lado, à medida que um pulso chega aqui na extremidade da corda, ele é refletido e volta, né, para o outro lado, esse pulso ainda está andando, a gente não começou o pulso no início da corda, né, e a gente vê esse pulso andando, né, por exemplo, ele está retornando enquanto o outro ainda está indo, aqui o pulso, né, começa a ser refletido, eles dois se refletem, e aqui eles voltam a se encontrar agora, os dois, né, invertidos. E a partir daqui a gente tem, né, uma repetição, a gente não tem nenhum tipo de dissipação, então eles vão ficar se juntando e se separando, né, aqui positivos e aqui negativos. Então, esse é o tipo de comportamento que a gente observa, né, fazendo a evolução temporal a partir de um pulso
gaussiano. Se o pulso tivesse outro formato, a gente ia ver uma coisa semelhante. Uma questão que é importante a gente discutir é a questão da estabilidade numérica dessa solução. A gente tem, né, que o programa é instável se a gente toma R maior que 2. Né? E isso, vou voltar aqui no slide que a gente define R, rapidamente, deixa eu só achar aqui, perdi, né? R, então, depende da velocidade e depende de ΔT sobre ΔX. Então, se a gente tem um R maior que 2, o que a gente está dizendo, né, é que a gente tem aqui um ΔT que ele é maior, né, do que o ΔX. E isso está me dizendo que a corda, né, ela está se propagando mais rápido, né? A onda ela se propaga mais rápido do que eu consigo ver na minha simulação numérica. Então, por exemplo, no passo inicial, ela só poderia, né, ir para o primeiro vizinho, por exemplo, enquanto eu sei que ela está indo mais longe. Né? O livro faz uma discussão mais detalhada sobre isso, eu vou deixar para vocês discutirem isso, né? Entenderem melhor fazendo isso na lista, vendo o que acontece, né? Quando a gente coloca, né, varia o valor de R na lista. Então, é bem interessante ver, né, que R aqui parece que é um parâmetro puramente numérico, né, que vem de discretizar ΔT e ΔX, mas ele está fortemente ligado à física do problema e à velocidade de propagação da onda na corda. Né? Então, se a gente coloca um valor de R muito grande, a gente né, não consegue observar a propagação da onda com a velocidade que ela de fato tem. E isso traz instabilidades numéricas para o nosso problema. Né? Então, a gente tem assim, o problema... A gente encontra problemas sérios no programa se a gente coloca o R muito grande. E para R muito pequeno, né, a gente já começa a ter um outro tipo de problema que vem da acurácia dos métodos de diferenças finitas que a gente está usando. Então, em geral, quando a gente tem essas questões de onda propagando, um R ótimo é R igual a 1. Né? Existem outros problemas, né, que são interessantes. Um deles, né, é a velocidade dependendo da posição, né, e isso acontece quando a gente tem corda com densidade variável. Né? Então, esse exemplo que eu dei aqui, né, essa discussão foi feita por uma corda homogênea com a onda se propagando ao longo dela com a mesma velocidade. Mas existem, né, vários outros casos interessantes. E um dos motivos para eu não entrar em muito detalhe é que eu acho que esse é um tipo de problema que é interessante para um projeto, não, né, o problema, digamos, simples que eu vou colocar na lista, mas, assim, ondas numa corda é o que acontece quando a gente tem, por exemplo, um instrumento de som. Então, tanto piano quanto violão, guitarra, né, estudar a física dos instrumentos é um projeto que eu acho super interessante, né? E aqui eu estou falando de ondas numa corda, mas a gente poderia pensar também em instrumentos de percussão, que aí a gente já teria modos normais de vibração em uma onda, em uma membrana, por exemplo, como, né, instrumentos de percussão, que também é uma coisa super bacana de se estudar. Então, eu vou parar essa gravação por aqui, porque aqui eu estou encerrando a parte de ondas na corda, mas eu vou até retomar uma nova gravação para a gente discutir um pouco os projetos, né? E antes de discutir os projetos, eu vou discutir busca, né? Forma de fazer busca. Então, deixa eu só dar uma pausa aqui. Professora. Ops, parei de compartilhar, mas não parei de gravar. Deixa eu